Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Reverendíssimas irmãs religiosas, caríssimos seminaristas, meus irmãos e minhas irmãs, raça escolhida, sacerdócio do reino, como nos diz a carta de Pedro, participando da Santa Missa, seja nesta Igreja Catedral, seja através da mídia e da Rural FM. Aqui nos encontramos como igreja, igreja peregrina, igreja de Jesus, que nesta catedral recorda os 100 anos da criação da diocese, assumidos inicialmente por aquele bispo ítalo-francês, Dom Antônio Maria Malan, cantando ao Senhor um canto novo pelo ano eucarístico diocesano e pelo ano vocacional nacional, o terceiro já implementado em nosso país. Queremos suplicar com o salmista: Senhor, sobre nós venha a vossa graça. E ainda nós estamos em maio, o mês que diz tanto sobre a nossa veneração à Mãe de Cristo, para que possamos desenvolver um culto mariano mais eficaz. Um culto mariano com a reza diária do terço, que nos leve até o Filho da Virgem Maria, Jesus, nosso Senhor. Somos um povo que caminha certamente com muita fé, tendo a certeza de que Deus não nos abandona, mas está conosco para nos libertar dos caminhos do mal. Como é preciso nós aprendermos isso. Nós nos deixamos abater por todas as coisas. Infelizmente, parece que esquecemos a força da graça. Ficamos presos aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e esquecemos que Deus é mais. Se Deus é mais, Jesus não é um simples ponto de passagem. Jesus não é uma mera encruzilhada da nossa vida, onde as pessoas vindas de todos os horizontes
podem se cruzar. Jesus, respondendo a Tomé, vai dizer quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na liturgia da palavra, nós vemos aí na primeira leitura o quadro ideal da comunidade primitiva. É aquele quadro que vem se inserir um elemento de perturbação. Ninguém está livre desses elementos. Porém, as dificuldades e os problemas de relacionamento no interior da comunidade aparecem como uma ocasião de crescimento. Nós sabemos, às vezes tem dificuldades conosco mesmo. As pessoas que leem a palavra, as pessoas que cantam, as pessoas que participam, às vezes se deixam levar por coisas tão pequenas. E até parece que essas coisas pequenas nos fazem brigar com Deus. Não, não quero mais. Não, eu não vou mais. Pensemos, meus irmãos, na comunidade primitiva, os problemas eram ocasião de crescimento. É muito interessante notar que o trecho dos Atos dos Apóstolos começa e termina dizendo precisamente que há uma multiplicação do número dos discípulos. No versículo 1 diz assim: o número dos discípulos tinha aumentado. No versículo 7, a palavra do Senhor se espalhava e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. E grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. E aí vem uma pergunta para nós, uma igreja centenária: como anda o nosso crescimento? Nós podemos dizer que a cada missa cresce o número de participantes? Nós podemos dizer que a cada reunião de pastoral cresce o número de participantes? Nós podemos dizer que a cada momento cresce o número de pessoas que estão se batizando? O diácono Carlos Augusto está lá na matriz, batizando 10 crianças. Uma grande graça de Deus, para dizer que o número está aumentando. Agora, para que este número aumente, Pedro diz em sua primeira carta: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Também os que creem em Cristo se tornam, por isso mesmo, pedras vivas. É o que nós somos, pedras vivas na igreja. E o anúncio da palavra, apesar das perseguições e dos descréditos, na igreja mantém as pessoas fiéis à sua fé em Jesus. Interessante, Pedro diz que ao mesmo tempo esta palavra traz alegria. Esta palavra é Jesus, a pedra angular, que para uns é pedra angular, mas para outros, diz o apóstolo, é uma pedra de tropeço, uma pedra rejeitada. Quem rejeita Jesus não consegue construir um mundo melhor. Como nós culpamos os outros pelo mundo estar andando mal. Mas como nós precisamos preparar as nossas famílias para que elas sejam semeadoras da alegria do Evangelho. Aí tudo vai ser diferente. Aí os próximos 100 anos da igreja de Petrolina serão muito melhor, porque com muito mais gente comprometida com Jesus e com a sua palavra. No Evangelho
nós entramos aí em um texto do discurso de despedida de Jesus. Jesus vai voltar para o Pai, e é útil recordar que se trata de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E é Jesus quem responde às perguntas colocadas pelos seus. Basta observar, disse Pedro, disse-lhe Tomé, disse-lhe Filipe. O que naquele momento perturbava o coração dos discípulos? Será que nós conseguimos perceber? Naquele momento, por um lado, porque eles reparam que Jesus caminha para a morte, Jesus caminha para deixá-los, que é preciso entender que este não é um abandono, mas é a sua viagem de regresso ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. As credenciais que Jesus apresenta são a sua vida, as suas palavras e as suas obras que vêm de Deus. Por isso, a sua resposta é afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho que nós tomamos? Quais são as verdades que nós assumimos? Interessante, às vezes alguém diz assim: Dom Francisco, é verdade, saiu da televisão. Quem disse que a televisão é dogma de fé? Mas nós achamos que é. Não, disse na televisão, portanto é verdade. Não é. Somente Jesus é a plenitude da verdade. Somente Jesus é o caminho pelo qual Ele espera que nós sigamos. Somente Jesus é a vida. Se Jesus é a vida, nós não podemos ficar do lado da morte. Se Jesus é a vida, não podemos jamais ser complacentes com o aborto, porque o aborto mata. E mata quem? Um inocente. Mata quem? Quem não pode se defender. Por isso, tenhamos sempre essa palavra de Jesus: eu sou o caminho, sim, não sou uma encruzilhada. Eu sou a grande verdade que o mundo deve acolher. E eu sou a verdadeira e única vida. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a superar as perplexidades, as desuniões, os desânimos, as desilusões, que até dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, às vezes nós somos os semeadores da desunião. Às vezes nós somos os semeadores daquilo que não é bom. E o próprio Jesus nos quer construindo nesta igreja centenária, fazendo-se uma igreja adoradora do mistério da Santa Eucaristia. E com Maria Santíssima, a Mãe, ela possa ajudar a juventude a fazer o itinerário que leva a Cristo. E esse itinerário que leva a Cristo pode ser assumido com a vocação, seja para o sacerdócio, seja para a vida religiosa. Que nós, que somos vocacionados ao céu, que nós que somos vocacionados ou estamos no seminário na vida religiosa, não deixemos que o demônio nos atrapalhe. Entreguemo-nos inteiramente a Jesus. Aí sim será possível efetivamente ganhar o espaço, o caminho que nos leva ao céu. Amém.